Abaixar só um pouquinho. Boa noite. Nós estamos aqui no Luz e Amor, mais uma reunião do COIM. Hoje o assunto da palestra é sobre a prece e antes nós vamos fazer a leitura de uma parte da Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier. O lado fraco. Não apenas os médiuns. Viste muitas vezes os melhores amigos iludidos na boa-fé. Muitos que se acreditavam resguardados pelo dinheiro caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça. Outros que se supunham inacessíveis à tentação desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. Grandes inteligências, categorizadas por infalíveis, rolaram na lama, por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Criaturas que consideravas como sendo poemas de beleza sublime, desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso do prazer. Pregadores do heroísmo social e doméstico, acabaram no suicídio, escorregando na vaidade. Nobres tarefeiros do progresso pararam a máquina da própria ação, em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. Todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão, através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Em várias circunstâncias, enganamo-nos todos, em matéria de posse, em problemas de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos a honrarias ou em assuntos que se referem à preservação de nosso conforto. Se surpreendes assim o companheiro em posição de queda, ajuda-o a reerguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus te ilumine a alma. E através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. Vamos fazer a oração? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir que sejamos envolvidos pelo seu amor, pela sua paz, que nessa noite possamos abrir os nossos corações para novos conhecimentos, que o Mestre amado Jesus envolva-nos com o saber, com o conhecimento, que a equipe que aqui esteve preparando durante todo este dia a nossa aula de hoje seja envolvido, seja amparado e que cada um daqui, que aqui está, possa sair um pouquinho mais de compreensão, de amor, de humildade e de conhecimento. Que assim seja, Senhor. Tem que abaixar. Aqui. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa reflexão de hoje, que é sobre a oração. Sobre a oração, nós já até estudamos e sabemos que a oração
é aquele momento em que a criatura se liga ao Criador. É um reflexo condicionado, segundo nos relata André Luiz. Em todo momento que a criatura ou está em dificuldade, ou mesmo nos momentos de alegria, ela se lembra de que existe um ser superior a ela. Então, ela se volta para esse Criador. Mas hoje a nossa reflexão é a oração e a mediunidade, né? Já vimos também que a oração, ela não tem um lado místico, ela tem um lado, inclusive, racional. Por quê? Porque na medida que nós oramos, nós emitimos os nossos pensamentos de amor, os nossos pensamentos de carinho, as nossas vibrações se elevam e esse pensamento é conduzido através do fluido cósmico universal àquela criatura a quem nós dirigimos. Ou se aquela criatura não tem condições, ou não quer, né, no seu dispositivo interno, ela não quer receber aquelas vibrações, a espiritualidade amiga vai aproveitar aquelas vibrações e endereça a outras criaturas. Na mediunidade, a oração ela ocupa esse papel também. Todo médium, toda pessoa que trabalha nas atividades mediúnicas, precisa orar. Orar, sempre, né? Para preparar o seu ambiente. Ela precisa orar durante a reunião para fazer a sintonia com a equipe espiritual, com os médiuns, com os mentores. E não é apenas o médium que vai orar, os doutrinadores, os dirigentes, os passistas, enfim, toda a equipe da tarefa mediúnica, do agrupamento mediúnico, precisa orar. E, na realidade, nós, através da oração, nós também vamos buscar o equilíbrio de que todos nós precisamos para participar da tarefa mediúnica. Quando o médium ora, então ele já orou em casa, ele já preparou, ele já teve a vigilância, e aí nós vamos lembrar, sempre que fala em oração, lembre em vigilância, que é a grande recomendação do Mestre Jesus. Orai e vigiai. Então, o médium ou todos os participantes do grupo mediúnico devem buscar não apenas a oração, mas, sobretudo, a vigilância. Vigilância do quê? De pensamentos, de conduta, de palavras, né? E, enfim, até da alimentação, do álcool, do cigarro. Nós temos que buscar essa vigilância. Mas o médium e o doutrinador, o passista, o dirigente precisam orar. Mas durante a reunião, também sempre se inicia com uma oração. Pode ver que nós já oramos, né? Quando nós formos entrar para o treinamento mediúnico, nós voltamos a orar, nós encerramos com uma oração. Isso não é para ser um ritual. Por isso que nós devemos evitar as preces decoradas. Porque nós devemos orar com sentimento. O que conta são os sentimentos. Então, alguém pode perguntar, então não devo fazer o Pai Nosso? Que é uma oração que Jesus ensinou, né? E quando nós vamos fazer, é evidente que ela está decorada. Mas que não deve, pode fazer, deve. Essa oração, ela tem uma carga energética e magnética profunda, porque imagina, ela foi proferida por Jesus, e ela é proferida por milhares de pessoas, não sabemos nem quantas vezes por dia. Então, ela já traz em si, nas suas palavras, essa carga energética muito positiva, como outras orações também. Entretanto, mesmo dizendo a oração decorada, nós devemos buscar ligar com os nossos sentimentos. Porque se nós só declamarmos a oração, provavelmente o valor vibratório dela será quase que diminuído ou anulado. Então, é importante nós colocarmos os nossos sentimentos, pensar em cada palavra, o que significa, né?
Não adianta apenas falar, Pai nosso que estais nos céus. Quando nós falamos isso, nós temos que entender realmente que nós estamos nos dirigindo a Deus, que é nosso Pai. E quando nós entendemos que Deus é nosso Pai, isso tem um significado muito importante. Que estás no céu, por céu aí, nós vamos entender que está em todas as partes, que está em todos os lugares, inclusive nos nossos corações. E assim por diante, né? Não vou repetir o Pai Nosso, mas eu estou querendo dizer que nós devemos fazer a prece, de preferência que ela seja espontânea. Mas se nós formos usar uma prece já ensinada ou dita por alguém, que nós façamos entendendo cada palavra, cada frase, cada significado. Muitas pessoas gostam de orar a prece de São Francisco, né? Muito linda, como outras, mas pensa o que está querendo dizer, o significado, para que nós possamos unir mesmo a cada palavra e a cada frase o sentimento elevado que naturalmente aquela pessoa que fez aquela oração, ela colocou. Porque senão nós vamos ficar igual papagaios, né? E aí realmente ela não terá valor. Bom, para o médium, a prece na hora do trabalho mediúnico, ela tem um valor muito importante. Por quê? O médium, ele primeiro vai buscar a sintonia com o grupo que ele participa, com os dirigentes da reunião e com o seu mentor. Porque cada médium tem um espírito que o ampara, que o sustenta, que nós vamos chamar de mentor daquela criatura. Por que um médium precisa estar ligado ao mentor? Por quê? Para que ele possa exercer a sua mediunidade com maior segurança, com maior equilíbrio. E é claro, para que ele tenha tudo isso, não basta só a prece na hora da reunião. É todo o preparo que antecede a reunião. O doutrinador, a mesma coisa. Porque o doutrinador é um médium. Ele está também sintonizado com o mentor da reunião, com aquele que o assiste. Por quê? Porque ele precisa exatamente captar as orientações via intuição, para que ele possa conversar com o espírito de uma maneira lógica, de uma maneira clara, evitando também as palavras que não têm sentido para ele. E se não tem para ele, imagina se vai ter para o espírito que está ouvindo. A prece deve ser usada durante a doutrinação? Pode ser usada, deve ser usada, mas nós não podemos abusar, né? Então, o doutrinador, ele tem que conversar, né, com o espírito, ele tem que se fazer ouvido. Imagina, uma pessoa chega perto de nós para buscar um auxílio, para buscar uma orientação, ao invés de eu conversar e ouvir aquela pessoa, eu já começo a fazer uma prece. Não é um pouco estranho? Vamos nos colocar no lugar de cada criatura, né? Eu quero ser ouvida por alguém. Eu estou precisando, eu estou necessitada, estou em desequilíbrio emocional, ou com mágoa, ou com raiva. Aí eu chego para conversar com a pessoa, ao invés dela conversar comigo, ela começa a fazer uma prece. Naquele momento, para mim, aquela prece vai ter muito significado? Não. Então, durante a doutrinação, nós só vamos orar quando nós já percebemos que o espírito já está pronto para ouvir a oração. Ele já está comovido. Porque podem observar nas reuniões que durante o diálogo do doutrinador com o espírito, principalmente se o diálogo flui bem, em um determinado momento o espírito se comove. Ele cede. Aí sim, nessa hora, o doutrinador pode fazer uma prece. E de preferência, ele pode até convidar o espírito para acompanhá-lo mentalmente. Então vai ser a prece, a oração associada. Aí sim essa prece vai ter valor. Agora, se antes ele
chegou para conversar com o espírito está irredutível, o espírito não quer ouvir, né? Há situações em que o diálogo nem flui, aí mentalmente ele pode fazer uma prece. Ou ainda ele pode dizer assim para o espírito: olha, todos nós estamos orando por você, para que você fique calmo, para que você fique sereno. E ele pode fazer uma oração mental. Ele não precisa verbalizar naquele momento, porque o espírito vai captar a vibração energética do doutrinador. E, naturalmente, que o doutrinador não está sozinho. E quando o doutrinador fala isso, os que estão acompanhando também vão fazer a oração. Então, ela deve ser usada no momento da doutrinação, mas ela deve saber, o doutrinador deve saber como usar. Não pode ficar abusando, porque senão a prece, ela vai virar, vamos dizer assim, um chavão, e que naquele momento não vai ter significado nenhum para o espírito. Também, todos nós sabemos que a oração é fundamental. Mas se o espírito chega revoltado, não adianta falar assim: por que você não ora? Naquela hora, este convite ou esta ordem também não vai ter muito significado para o espírito. Porque ele não está pronto para aceitar aquele convite. Não é mesmo? Agora eu posso dizer assim: olha, às vezes, sabendo ler naturalmente, você se encontra muito nervoso porque você tem esquecido de orar, você tem esquecido de conversar com Deus, você sabe o quanto é importante nós nos dirigirmos ao Criador. Você já pensou como é importante? A maneira que o doutrinador vai falar, que vai convidar aquele espírito a pensar sobre aquilo. E é claro que nós não podemos nos esquecer que o que conta muito na doutrinação é o carinho do doutrinador, o carinho sincero, verdadeiro, né? Porque o espírito ele vai captar aquelas vibrações. Não são tanto, né, as palavras, ou às vezes a gente ficar chamando, meu irmãozinho, nem deve ficar falando isso, irmãozinho. Irmãozinho por quê? A gente chama os outros de irmãozinho na rua? Você, ou pode falar irmão, fale irmão, não fale irmãozinho, né? Porque normalmente os espíritos não gostam muito. Nem vou te dar um remedinho, porque não é criança, né? Às vezes a gente quer tratar o espírito como se ele fosse uma criança. Então, a oração é fundamental. Por quê? Porque é aquele momento que vai asserenar aquela criatura que ora e o que está usufruindo da oração. Pode ver que quando nós iniciamos a nossa reunião, estou dando esse exemplo aqui, mas é em qualquer lugar, qualquer reunião. Quando nós oramos e todos comungam naquele momento daquela vibração, nós asserenamos, nós nos acalmamos, nós estamos prontos para estar naquela vibração em conjunta. Na reunião mediúnica, isso é fundamental. É fundamental. Mas entendendo que também não adianta eu ficar só orando, né? Já pensou? Na reunião mediúnica, eu fico falando Pai Nosso sem parar, e termino, eu vou repetindo, ou outra oração. Não. Nós vamos orando, fazendo reflexão sobre cada palavra, vendo o peso da oração. Uma vez eu estava participando de uma reunião mediúnica, e no momento de tensão, porque às vezes acontece, né, dependendo do tipo de espírito, da vibração, aí um médium disse assim: o espírito está pedindo para falar a prece de São Francisco. Eu pensei, será? Será, né? Porque qualquer oração, qualquer vibração é importante. Por que tem que ser aquela? E às vezes é uma prece lindíssima, eu particularmente acho lindíssima, mas às vezes você fala decorado e vira mais uma declamação de uma poesia do que uma oração. Então eu disse assim: eu posso fazer uma oração, mas eu vou fazer uma outra, não precisa ser essa. E depois que terminou a reunião, eu comentei com o grupo, né, principalmente com o médium. A gente precisa prestar atenção, porque
dificilmente um mentor ele vai dizer faça tal ou qual prece. Porque, na realidade, não é aquela ou outra prece que vai modificar o ambiente, mas são os nossos pensamentos e as nossas vibrações, para que nós não façamos das nossas reuniões um ritual, não é mesmo? Então, é isso aí, né? A reflexão de hoje, que nós pensemos sobre isso, e que Jesus nos abençoe sempre. Então, gente, vamos para a nossa reunião, né, prática. Mas antes, um minutinho, eu queria deixar um recadinho. A semana que vem é a Semana do Livro Espírita. Então, nós não teremos a nossa reunião aqui. A gente vai suspender a nossa reunião aqui, mas para que nós possamos prestigiar a Semana do Livro Espírita, que está sendo lá, vai ser lá no Allan Kardec, no Centro Espírita lá do Hospital Allan Kardec. Então, que a gente possa ir lá na terça-feira. A entrada é pela livraria. A gente entra pela livraria e já logo chega no salão de reunião deles. É lá que eu vou fazer a chamada. Eu vou estar na porta, viu? Para ver quem é que foi. Tá certo? Com os crachás. Então, vamos, gente, trabalhar.